Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 3. Muito bem, estamos avançando aqui na nossa disciplina, né? Eu sou a professora Karen Estela e neste momento estarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando uma saia preta, uma blusa verde e ao fundo nós temos uma parede branca que está escrito EAD, Mudando Realidades. E este é o meu símbolo que me identifica na comunidade surda. Muito bem, então vamos aqui para a nossa web aula 3, vamos identificar então o que estaremos estudando agora nesta aula, vamos lá? Estaremos estudando um assunto muito importante que é o plano de marketing no setor público. E o objetivo, os objetivos da nossa aula são conhecer o marketing de relacionamento e compreender o plano de marketing no setor público. Então, vamos aqui ao nosso conteúdo. Professora, marketing de relacionamento, o que é isso? Vamos conhecer, então, a definição, tá? Opa, houve um errinho aqui de visão, né? O marketing de relacionamento é o processo contínuo de identificação e criação de novos valores com clientes individuais e compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria. Olha só, é um relacionamento que a empresa faz com um cliente, né? E não está voltado apenas para aquele primeiro momento, aquele primeiro contato, não, pessoal. Envolve mesmo uma parceria da empresa com aquele cliente, tá? Então, alguns elementos são muito importantes para um bom relacionamento, que é o quê? A compreensão, a concentração e a administração de uma contínua colaboração entre os fornecedores e os clientes selecionados para a criação e compartilhamento de valores mútuos, né? Por meio de interdependência e alinhamento organizacional. Então, nós temos aqui elementos interessantes que fazem acontecer o marketing de relacionamento, tá? Para que isso, professora? Qual o objetivo? Reconhece o papel fundamental em que os clientes individuais têm não apenas com compradores, tá? Procura criar novo valor para os clientes e compartilhar este valor entre o produtor e o consumidor. Exige que uma empresa, em consequência de sua estratégia de marketing, dê seu foco sobre o cliente, planeje e alinhe seus processos de negócios, sua comunicação, sua tecnologia, seu pessoal, para manter o valor que o cliente individual deseja. Gente, vejam aqui os esforços que uma organização tem que fazer para poder aplicar o marketing de relacionamento, tá? Olha o tanto de coisa que envolve, tá? É um esforço contínuo, colaborativo entre o comprador e o vendedor. Desse modo, funciona o quê? Em tempo real. Reconhece o valor dos clientes por seu período de vida de consumo e não como clientes ou organizações individuais que devem ser abordados a cada ocasião. Olha só, pessoal, isso aqui é interessantíssimo, tá? Aqui, a empresa que foca seus esforços num marketing de relacionamento, ela não empenha ali seus esforços apenas naquela venda, tá? Mas em cada ocasião que a pessoa aparece na loja, por exemplo, não. Ela procura manter esse relacionamento ao longo do tempo, tá? Então, ela procura construir uma cadeia de relacionamentos dentro da organização para criar o valor desejado pelos clientes, né? Assim como entre a organização e seus principais participantes, né? Muito bem. Então, o marketing de relacionamento no setor público, como funciona isso? Conhecer a população, os desejos, as necessidades, bem como a avaliação de ações e políticas públicas
estratégico, tá? É estratégico, é um marketing estratégico, né? Então, nesse contexto, né, nós temos aqui o CIRM, tá? Que significa o quê? Gestão de relacionamento com o cidadão. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? O que significa o CIRM, professora? É uma divisão do relacionamento com o cliente, mas focado em como a administração pública se relaciona com a população. Então, o CIRM é o quê? Uma estratégia que possibilita a tecnologia, olha só o que ele utiliza, para focar no cidadão e suas necessidades e encoraja a participação do cidadão com o governo, tá? Então, nós temos aqui essa sigla, né, que significa gestão de relacionamento com o cidadão, tá? Como eu falei para vocês, na instituição privada, nas organizações privadas, o cliente, ele é o chefe, é ele quem manda, né? As coisas giram em torno dele. As organizações trabalham com um marketing que tem um olhar, um foco de criar valor para o cliente, né? E na administração pública, esse cliente é o cidadão, é a cidadã. Então, nós estamos aqui trazendo conceitos, ferramentas que são muito utilizadas nas organizações privadas para o setor público, mostrando como essas ferramentas podem ser utilizadas, tá? Como que elas são utilizadas na administração pública. Do jeito que eu falei para vocês que existe ali o CIRM, que ele procura gerenciar esse relacionamento da administração pública com o cidadão, existem também outros programas que são voltados também para a gestão do relacionamento das organizações com os seus clientes, tá? Então, vamos conhecer aqui um pouquinho mais desse relacionamento com a administração pública, tá? O cidadão e a cidadã, eles são a razão de existência de um órgão público. Claro, né, pessoal? Esse órgão foi criado para atender quem? Os cidadãos, né? E as organizações, elas devem gerenciar as interações com o cidadão por meio de canais de comunicação, né? Incluindo aí call center, os sites nas internets, né? Redes parceiras. Então, assim também o CIRM, né? É ao mesmo tempo uma estratégia que pode o quê? Ajudar as organizações públicas a coordenar aspectos relacionados com o cidadão. Então, um dos principais contrapontos apresentados aí à utilização do CIRM, de dados e informações, seria um possível monitoramento exagerado pelo poder público, tá? Então, isso aqui é o quê? É um questionamento, é um contraponto, né, que existe com relação à utilização do CIRM, né? Como não uma suspeita, mas assim, uma certa rejeição por uma possibilidade, né, de um uso exagerado do poder público dessas informações. Mas a gente vai já esclarecer melhor isso daí, tá? Então, para tanto, uma das ações centrais foi, olha só aqui, para que o cidadão fique tranquilo com relação ao uso dos seus dados, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que entrou em vigor aí em 2020. E o que ela tem aqui como fundamentos? Respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, comunicação, opinião, né? Inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, esta lei, ela foi justamente lançada para trazer uma tranquilidade para o cidadão com relação ao uso de seus dados pessoais em programas do governo,
né? Então nós temos programas que para que nós possamos emitir uma certidão, alguma coisa assim, você precisa disponibilizar diversos dados pessoais seus. E às vezes a gente tem aquela insegurança, será que essas informações não vão cair em mãos erradas? Né? O que será que vão fazer com os meus dados? Né? Então, existe essa lei que traz aí uma certa tranquilidade, né? Uma certa segurança para a sociedade de que a administração pública está se responsabilizando pela proteção dos dados que estão sendo informados ali. Tá? E que é total responsabilidade da administração pública que aqueles dados não cairão em mãos erradas, né? Não serão utilizados para outras finalidades, ok? Muito bem. Em se tratando de gestão do relacionamento com o cidadão, essa legislação, que nós fizemos a leitura agora há pouco, né? Em seu artigo 7º, né, a preocupação da própria gestão pública com a normatização dos usos de dados da população. Tá? Então, existe essa preocupação da administração pública de administrar da forma correta, né? De modo a garantir legitimidade na geração de informações baseadas nesses dados, tá bom? Dirimindo aí qualquer dúvida sobre possibilidade de utilização da gestão de relacionamento com a população como aí uma estratégia que não seja invasiva de privacidade. Tá? Então o CIRM, ele é uma forma de relacionamento com o coletivo social, podendo também constituir espaço para análises individuais, contudo com o propósito de construção, né, feedback das ações e políticas públicas, sem constituir ação de cerceamento de direitos individuais, tá bom, pessoal? Maravilha! Então temos aqui um novo assunto, também muito importante. Acredito que talvez vocês já tenham ouvido falar de plano de marketing. Professora, eu já fiz um plano de marketing, mas foi para minha empresa. Como é que funciona isso daí no setor público? Então, nós vamos aprender agora, né, de que forma o plano de marketing pode também ser aplicado ao setor público, tá? O plano de marketing, ele exige aí um processo sistemático que se inicia com uma análise da situação do ambiente. Vocês lembram aí da análise de SWOT? Alguém já ouviu falar da FOFA, né? Que a gente analisa o ambiente interno, o ambiente externo. Pois é. Então, normalmente o plano de marketing começa com esta análise do ambiente, tá? Depois ele passa para o estabelecimento de objetivos, metas, análise do ambiente, objetivos, metas, né? Identificando aí público-alvo, determinando o posicionamento desejado, projetando um composto. Lembra do que a gente estudou, o composto de marketing, né? Os 4 P's, produto, preço, prazo, promoção. Então, depois conclui com o desenvolvimento de planos de avaliação, orçamento e implementação. Então, só para vocês conhecerem um pouco aqui o plano de marketing. E vamos ver aqui como ele se aplica, então, ao setor público, tá? O que é o sumário executivo? Gente, o sumário executivo, ele é a primeira página do plano de marketing, só que normalmente ele é feito por último, tá? Por que ele é feito por último? Porque ele é um breve resumo do que tem no seu plano de marketing. Então, o que você tem que fazer? Primeiro você constrói o plano de marketing todo, a partir daqui da análise da situação, e depois você volta e faz o sumário executivo, porque você já tem o seu plano pronto e você consegue fazer o resumo dele, tá bom? Ok. O que contém nesse resumo, pessoal? Contém os principais objetivos, as metas de marketing, né? Que o plano pretende alcançar, o público-alvo, o posicionamento desejado, né? O mix de marketing. É um resumo de tudo aquilo que você colocou no seu plano. E o que é a análise da situação? Ora, pessoal, essa análise, para ela ser feita, você precisa colocar informações antecedentes, né? E o propósito do plano. Você vai analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças e a análise da concorrência. Como que é feito, então, professora, essa análise, né? Análise de SWOT que nós falamos. Você identifica aqui quais são as forças e as fraquezas da sua organização, que estão no ambiente interno, e as ameaças e oportunidades que estão no ambiente externo, tá?
E depois que você fez isso, você vai definir então os seus objetivos e suas metas, né? Objetivos são o quê? Objetivos, pessoal, eles são mais detalhados, né, que suas declarações de propósitos. Devem ser expressos em termos de comportamento, de ação desejada, mudanças de imagem, marca, aumento de conscientização, tá? São aonde você quer chegar, mas de forma mais ampla, né? Envolvendo todos esses aspectos que a gente mencionou. As metas de marketing, elas são quantificáveis. São também mensuráveis, tá? As metas são mais específicas. Normalmente, quando você estabelece uma meta, você expressa ali a quantidade, por exemplo, de pessoas, o público que precisa ser alcançado, ou se tratando de valores, você pode quantificar também. Estabelece um prazo para que aquilo seja cumprido. Isso são metas, tá bom? Ok, e o público-alvo, professora? Para você descrever o seu público-alvo, você precisa primeiramente conhecê-lo, tá? Conhecê-lo bem. Então, você deve definir aí o perfil demográfico do seu público-alvo. Através de quê? Utilização das variáveis, por exemplo, idade, o gênero, o tamanho da família, a renda, a ocupação, tá? A religião. Então, as empresas, as organizações, quando elas vão criar uma campanha publicitária, né? Quando elas estão traçando as suas estratégias de marketing, elas consideram aí, elas precisam identificar quem é o público-alvo, né? E aí, para isso, elas traçam ali um perfil desse público, levando em consideração, por exemplo, esses elementos que nós mencionamos aqui. E nós vamos ver que isso também funciona na administração pública, tá? O que é o posicionamento? O posicionamento, ele descreve, de uma maneira breve, né? O posicionamento desejado para o programa, para o serviço, né? Para a agência, ou então um produto oferecido no ponto central do plano. Então, o posicionamento desejado, ele deve ser descrito utilizando poucas frases, até mesmo através de pontos-chaves, né? Que se esclareçam como você quer que a sua oferta seja vista pelo seu público-alvo, ok? E o que vem a ser aí o composto de mix de marketing? Nós já falamos sobre eles na aula anterior. Tá? Então, eu não vou mencionar novamente aqui, mas eu estou mostrando para vocês quais são os elementos que compõem um plano de marketing, tá? Nós temos ainda o plano de avaliação, né? Que contém o quê? A mensuração de produção, de resultado e de impacto. E para finalizar nosso plano, nós temos aí o orçamento, né? Onde você vai incluir os custos para o desenvolvimento do produto, incentivos de preço, custos adicionais aí referente aos canais de distribuição, né? E bem como os custos que você teve com relação à comunicação, tá? Então, o plano de marketing envolve também esse elemento, tá? E finalizando, nós temos o quê? Um plano de implementação, tá? Você vai finalizar o seu plano com um documento que vai especificar quem vai fazer o quê, tá? Quem é responsável por qual atividade, quando vai ser feita e por quanto tempo será feita, tá? Isso aí vai transformar as estratégias de marketing em quê? Ações. Maravilha, pessoal! Então, nós vimos aqui um plano de marketing, como que ele é aplicado também ao setor público. E nós iremos trabalhar melhor também o plano de marketing nas nossas atividades, ok? Então, eu oriento vocês que façam a leitura do material que nós dispusemos aí no AVA, façam a leitura do material complementar que nós sugerimos, assistam aos vídeos que nós também orientamos, tá? Para que vocês possam aí se aprofundar mais ainda nesses conteúdos, ok? Muito bem, pessoal, estamos caminhando aí para o finalzinho da nossa disciplina, mas eu vejo vocês aí na nossa próxima aula. Até lá!
Educação à distância, mudando realidades.